Olá, muito bom dia. Bom dia. Uma nova fase da Lava Jato cumpre 2 mandados de prisão em São Paulo. Os procurados são ex-funcionários do Grupo Odebrecht. A operação investiga a suspeita de que a empreiteira pagou propina a Antônio Palocci e Guido Mantega, ex-ministros da Fazenda em governos do PT, para aprovar medidas provisórias. A Caixa Econômica anunciou uma nova linha de crédito corrigida pelo IPCA, o Índice Oficial de Inflação. A promessa é de prestações mais baratas, mas analistas alertam para os riscos caso a inflação, que hoje está sob controle, volte a subir. Especialistas em segurança elogiaram a ação da polícia na libertação dos reféns na ponte Rio-Niterói. Câmeras de vigilância registraram a ação do sequestrador dentro do ônibus. A Câmara dos Deputados concluiu a aprovação do projeto que obriga o agressor a ressarcir o SUS pelos custos do tratamento de vítimas de violência doméstica. A empresa que administra uma das principais rodovias do país pede para devolver a concessão bem antes do fim do contrato. Pesquisadores brasileiros listam os alimentos que podem prevenir alguns tipos de câncer. Quanto antes começar uma dieta saudável, melhor. E nunca é tarde para mudar a alimentação. O Palmeiras vence o Grêmio fora de casa e dá um passo rumo à semifinal da Libertadores. Hoje é quarta-feira, dia 21 de agosto. Bom Dia Brasil está começando agora. A gente abre essa edição indo ao vivo até São Paulo, porque a Lava Jato está nas ruas agora de manhã. Os mandados de prisão são contra 2 ex-funcionários do Grupo Odebrecht. Ana, essa operação investiga a suspeita de que o grupo pagou propina aos ex-ministros Antônio Palocci e Guido Mantega para aprovar medidas provisórias. Vamos para falar com Isabela Leite, em São Paulo. Ela está em frente à Polícia Federal e nos traz as informações desta manhã. Bom dia, Isabela. Bom dia, Chico. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Bom, já a confirmação de uma prisão é Maurício Ferro, ele que é ex-diretor jurídico da Odebrecht, também cunhado de Marcelo Odebrecht. Além dele, também há um outro mandado de prisão contra Newton Serson. Ele é advogado, mas ainda não há confirmação de que ele tenha sido preso. Ao todo, são 2 mandados de prisão temporária e outros 11 de busca e apreensão aqui em São Paulo e também na Bahia. Essa nova fase da Operação Lava Jato tem como objetivo apurar os crimes de corrupção passiva, ativa e também lavagem de capitais. O nome dado a ela foi Carbonara Química e faz justamente menção a 2 ex-ministros que foram identificados pela Operação Lava Jato como italiano e pós-Itália. De acordo com a delação de Marcelo Odebrecht, também de acordo com a investigação, Antônio Palocci é um desses ex-ministros, ex-ministro da Fazenda e da Casa Civil, e também o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. Importante a gente ressaltar que, apesar deles serem citados na delação, eles não são alvos atualmente nessa operação, na fase 63 da Operação Lava Jato. Não há mandados de busca e nem de prisão contra eles. De qualquer forma, os policiais então seguem nas ruas para cumprir esses mandados, justamente para esclarecer as informações, as suspeitas de pagamentos indevidos que teriam sido feitos de forma periódica pelo Grupo Odebrecht aos 2 ex-ministros, para, além de outras questões, colaborar na aprovação de medidas provisórias que ajudaram na aprovação de medidas do refinanciamento de dívidas fiscais, conhecido como refis da crise, que teria beneficiado o Grupo Odebrecht. Além disso, também há indícios, de acordo com a investigação, de que parte desses pagamentos foi feita a um casal de publicitários para disfarçar a origem desse dinheiro. A 13ª Vara Criminal de Curitiba determinou ainda o bloqueio de 555 milhões de reais de ativos financeiros dos investigados. Os presos serão trazidos aqui para a sede da Polícia Federal em São Paulo e depois levados para Curitiba para serem interrogados. É uma prisão temporária com prazo de 5 dias, que pode ser renovada por mais 5 dias, ou a Polícia Federal também, se bem entender, pode solicitar a conversão para prisão preventiva. A nossa produção está tentando contato com a defesa dos citados nessa nova fase da Operação Lava Jato, mas a gente ainda não teve retorno. Chico e Ana. Obrigado, Isabela. Especialistas em segurança elogiaram a ação dos snipers, os atiradores de elite da Polícia Militar do Rio, que atuaram no desfecho do sequestro do ônibus ontem na ponte Rio-Niterói, ontem de manhã. 39 reféns foram libertados e o sequestrador foi morto. Mas especialistas ressaltam a ação dos atiradores deve ser empregada em situações realmente extremas.
Mais de 1h30 em posição de tiro, deitado e camuflado sobre o caminhão dos bombeiros. Um trabalho que exige precisão e atenção absoluta. Ele tem que analisar vento, direção do vento, velocidade, distância, tamanho do alvo. Então são vários cálculos matemáticos que ele faz e ele necessita de algumas horas até para poder fazer um único disparo. A 80 metros do atirador estava o ônibus sequestrado por William Augusto da Silva, de 20 anos, que fez 39 reféns. Imagens das câmeras de segurança do ônibus mostram o momento em que o sequestrador entra no ônibus, ameaça o motorista e os passageiros. O motorista chega a cobrir o rosto. Testemunhas disseram que o cheiro de gasolina era forte. Cada movimento do criminoso era acompanhado por uma equipe de negociadores e por 4 atiradores de elite posicionados em pontos estratégicos. Nós treinamos diariamente para esse tipo de ocorrência. Fazemos cursos e intercâmbios permanentes para manter o nível de adestramento alto para uma ocorrência como essa, ter toda a capacidade operacional para responder e salvar vidas, que é o principal mote da unidade, salvar vidas. O bandido criou um cenário assustador. A arma era de brinquedo, mas ele tinha ainda um aparelho de dar choques e uma faca. Além disso, pendurou no teto do ônibus garrafas PET com gasolina e fez ameaças que levaram a polícia a acreditar que a negociação não seria suficiente. Naquele momento, uma negociação que era real, eu determinei que ela passasse para a tática. Nesse momento que eu passo para a negociação tática, os atiradores em suas posições, eles têm sinal verde para, se for possível, numa questão de necessidade e de impacto de dano colateral, eles têm autorização. Essas imagens da TV Record mostram o momento em que o sequestrador foi atingido. O criminoso desceu do ônibus e jogou um casaco. Em seguida, foi baleado, segundo a polícia, com um isqueiro na mão. Médicos do hospital para onde William foi levado disseram que há 6 perfurações no corpo dele. 2 no peito, uma na barriga e também nos braços e na perna. Cerca de 40 minutos depois dos tiros, o governador do Rio, Wilson Witzel, desceu de helicóptero na ponte Rio-Niterói e comemorou. No momento que eu desci do helicóptero naquele local, a população aplaudiu, não pela morte do criminoso, mas aplaudiu por termos salvado vidas humanas. E eu não pude também me conter naquele momento de estar feliz de ver que aquelas pessoas iam voltar para casa. Nós ouvimos vários especialistas em segurança para entender quando um sniper deve entrar em ação. Na maioria dos casos, como aconteceu ontem, o atirador aguarda a autorização do comandante, que atua como gerente da crise. Mas em alguns casos, quando o criminoso atira, colocando em risco a vida de outras pessoas, o sniper pode tomar a decisão de atirar. Este ex-comandante da Polícia Militar do Rio afirma que o tiro do sniper só deve ser usado em último caso. São armas de longo alcance, de uma energia cinética estupenda e que o disparo alcançando, ele é letal. Então é um tiro decisório, não é um tiro de aviso, não é um tiro preventivo. Então ele é utilizado em situação extrema. A Câmara aprovou um projeto de lei que obriga o agressor a pagar para o SUS pelo tratamento de vítimas de violência doméstica. Agora o presidente vai decidir se sanciona ou não esse projeto. A Flávia Varenga tem mais detalhes ao vivo para a gente. Bom dia, Flávia. Oi, Ana, bom dia a todos. Ontem os deputados rejeitaram todas as emendas feitas no Senado e por isso esse texto agora vai direto para o Palácio do Planalto para a sanção presidencial. O projeto de lei prevê que o agressor vai ter que ressarcir o SUS, o Sistema Único de Saúde, devolver dinheiro para o SUS em caso de violência doméstica. E esse projeto também diz o seguinte: o agressor vai ter que ressarcir, pagar por aqueles equipamentos de monitoramento em casos de medidas protetivas. Por exemplo, um botão do pânico ou outro equipamento que as pessoas usam para saber se o agressor está se aproximando
da vítima. Todo o dinheiro que for arrecadado vai para um fundo de saúde da União, dos estados ou do município. E aí vai depender do local onde a vítima foi atendida, do hospital, do posto ou da unidade de saúde. O fato do agressor ter de pagar de volta ao governo não atenua a pena ou também não vai servir como uma possível substituição de pena. Depois que o projeto chegar lá no Palácio do Planalto, o prazo é de 15 dias para a sanção ou veto do presidente Jair Bolsonaro. Chico e Ana. Obrigado, Flávia. E a empresa que administra o trecho da rodovia 040, BR-040, que liga Juiz de Fora, em Minas Gerais, a Brasília, passando por Belo Horizonte. Aliás, o trecho Juiz de Fora a Brasília, Juiz de Fora a Belo Horizonte, asfalto é horroroso. A empresa pediu para devolver essa concessão ao governo federal. Então, nós vamos a Belo Horizonte falar com a Juliana Perdigão, porque é o primeiro pedido desse tipo no país, né, Juliana? Bom dia. Bom dia, Chico. Bom dia, Ana. É sim, Chico, é o primeiro pedido e ele pode abrir caminho para que outras administradoras façam o mesmo. A concessionária alega prejuízos na administração da rodovia. Já a Agência Nacional dos Transportes Terrestres diz que a empresa descumpriu partes do contrato. E enquanto a situação não se resolve, quem perde são os motoristas. Tudo está indicando que vai ser uma despedida precoce, antes mesmo da empresa fazer várias melhorias, como retornos, passarelas. Como é que você atravessa aqui nesse horário aí? Não tem nem como. Atravessar aqui uma hora dessa é correr risco de vida. A concessionária Via 040 quer devolver o trecho da BR-040 que ela administra desde 2014. São quase 1.000 quilômetros entre Brasília e Juiz de Fora, em Minas. Tá ruim, tá ruim. Pedágio caro. Não tem qualidade de serviço, o atendimento não é bom. No último balanço, a Via 040 divulgou um prejuízo de 9 milhões de reais. O resultado negativo, segundo a companhia, é consequência do aumento dos custos e da queda de arrecadação provocada pela redução no número de veículos rodando. A empresa procurou a Agência Nacional de Transportes Terrestres e entregou um pedido formal de desistência do negócio. Ela já havia feito tentativa assim outras 2 vezes, em 2017 e em 2018. O que muda agora é que a concessionária está se valendo de um decreto do governo federal, publicado no início deste mês, que definiu regras para a devolução amigável de concessões. O decreto estabelece que os investimentos ficam suspensos, como obras de duplicação, por exemplo, mas os serviços de manutenção são obrigatórios, assim como a assistência aos motoristas. A empresa fica impedida de participar de nova licitação desse mesmo trecho. Essa é a primeira devolução entre as 20 concessões de rodovias administradas pela ANTT. A agência informou que a Via 040 descumpriu várias obrigações do contrato, não concluiu as obras de duplicação, deixou de fazer melhorias nas pistas marginais e que, por isso, diz a ANTT, o valor atual da tarifa deve cair para que haja o reequilíbrio econômico do contrato. Este consultor em trânsito diz que é preciso tirar lição da parceria que deu errado. O modelo tem que considerar esse risco da queda de demanda, o risco da flutuação da economia. Tem que ser um modelo que tenha mecanismos de defesa suficientes que esse modelo não teve. A Via 040 nega que tenha descumprido as obrigações contratuais. Então, Ana, por enquanto, as obras estão aguardadas na estrada, não é? Vão ficar só no papel. É isso, no meio desse impasse aí, né, Juliana, fica, então, o motorista ainda lidando com uma estrada muito perigosa, como a gente sabe. Até já, obrigada. A Caixa Econômica Federal anunciou uma novidade no sistema de financiamento de imóveis novos e usados. Vamos aos detalhes aqui. O consumidor vai poder optar por uma linha de crédito atualizada pelo Índice Oficial da Inflação, o IPCA. Atualmente, os financiamentos são corrigidos pela TR, que é a taxa referencial. Para financiamentos de imóveis residenciais no Sistema Financeiro de Habitação e no Sistema Financeiro Imobiliário, a taxa mínima será essa daqui, olha, o valor do IPCA mais 2,95% ao ano. E a taxa máxima, IPCA, mais 4,95% ao ano. Hoje, as taxas variam entre 8,5% e 9,75% ao ano, mais a TR.
Essas taxas aqui que eu mostrei valem para novos contratos com prazo máximo de 30 anos e até 80% do valor do imóvel vai poder ser financiado com essa atualização pela inflação. Essa novidade passa a valer já a partir da próxima segunda-feira, dia 26 de agosto. O Rodrigo Bocardi vai contar mais pra gente. Rodrigo, bom dia. A Caixa diz que com isso as prestações vão ficar mais baratas. Ana, um bom dia para você, bom dia a todos. Com a prestação inicial mais baixa, a renda para conseguir o financiamento habitacional pode ser menor também. Agora, essa mudança é mesmo vantajosa se a inflação continuar baixa. O Renato Bias vai mostrar para a gente. A Caixa comparou a linha de crédito atual, corrigida pela taxa referencial, a TR, com a nova, corrigida pelo índice de inflação, o IPCA. A simulação é da compra de um imóvel de R$300 mil. Para conseguir um financiamento a 9,75% de juros ao ano mais TR, que hoje é zero, o cliente precisa ter uma renda mensal de R$10.500 e pagará uma prestação inicial de R$3.168. Com a correção pelo IPCA, dentro da faixa de juros estipulada pelo banco, a taxa diminui. Com isso, a renda para conseguir o financiamento pode ser menor e a prestação inicial será mais baixa. A Caixa calcula que, no final, o tomador do empréstimo terá economizado de 35% a 51%. Nós nunca anunciaríamos uma operação como essa que não fosse matematicamente calculada e nos dá a tranquilidade de oferecer uma nova linha para a população brasileira. A nova linha de crédito vai estar disponível até o fim do mês e será facultativa, ou seja, o consumidor vai poder escolher se quer o financiamento corrigido pela inflação ou pela TR, mas uma vez fechado o contrato, não vai poder voltar atrás. Como os contratos de financiamento imobiliário são de longo prazo e ninguém garante por quanto tempo a inflação vai continuar baixa, especialistas recomendam que as pessoas pensem bem antes de tomar uma decisão. Se espera que nos próximos anos, 2, 3 anos, 4 anos, a inflação esteja contida nesses níveis que nós temos aí, abaixo de 4% ao ano, mas quando a gente olha um prazo mais longo, 15, 20, 30 anos, dificilmente alguém pode dizer que a inflação não pode subir. Esse é o risco de se mudar de uma modalidade com o juro pré-fixado para alguma coisa variável ligada à inflação. O Reinaldo tem bastante tempo para pensar. Ele comprou um apartamento na planta e só vai financiar com o banco quando receber as chaves daqui a 3 anos. Lá na frente eu tenho essa opção de fazer um período menor com esses juros menor, né? Eu vou estar ganhando. Esperança é o quê? Que vai melhorar, vai cair mais, né? E a gente vai ter boas condições lá na frente de tomar uma decisão, né? Já para o cliente com contrato em andamento, corrigido pela TR, não tem muito o que fazer. Os contratos que já foram firmados não serão mudados, eles permanecem vigentes. Então, o contrato o financiamento imobiliário tem que seguir conforme assinado. Salvo se ele fizer algum tipo de negociação com o banco fizer um novo financiamento em troca de uma quitação, enfim. Aí vai de uma negociação do cliente com o banco. Como os financiamentos feitos pela Caixa servem de referência para o mercado, essa mudança deve estimular a redução da taxa de juros de outros bancos também. Ana, Chico, Miriam, bom dia. E aí, isso no fundo a gente vai cair naquela história, né? Economia andando, renda, emprego, e aí tudo isso vai para um segundo plano, né? Pois é. E Miriam, além disso, quais são os riscos dessa modalidade corrigida pelo IPCA? Pois é, Chico e Ana. Na verdade, o risco passa a ser do tomador, o risco maior é do tomador, que é o risco inflacionário brasileiro, né? O Brasil tem uma história muito ruim de inflação. Claro que a inflação está sob controle agora, mas muito recentemente, em 2015, ela chegou a 10%. Então, um pico inflacionário como esse pode levar o tomador a ficar numa situação de dificuldade que impeça o pagamento. Se tiver uma onda de inadimplência, isso acaba batendo onde? No dono da Caixa, que é o Tesouro Nacional. Então, esse é um problema complicado, porque a economia, desde o Plano Real, vem fazendo um esforço para desindexar, o que significa reduzir o número de preços que são corrigidos pela inflação. Então, a Caixa oferece um produto que o preço é corrigido pela inflação. O Brasil tem até
uma história recente, boa, em relação à inflação. Quando ela subiu a 10% em 2015, houve um movimento forte contra a inflação. O Brasil mostrou que tem compromisso com a inflação baixa, coisa que a Argentina não fez, e agora está com a inflação de 55%. Nós, brasileiros, não estamos querendo deixar a inflação subir, mas às vezes acontecem picos por razões completamente alheios à nossa capacidade de influência. Um choque internacional, uma disparada do preço do petróleo. Então, isso aí fica muito mais arriscado para o tomador. Se a Caixa queria reduzir os juros, bastava reduzir os juros. Tem uma outra coisa. Anunciar um produto financeiro no Palácio do Planalto como um ato político lembra muito o período que a Caixa foi usado politicamente. Isso tem que ser tomado muito cuidado para não se repetir. A Caixa é um banco que é 100% do governo, mas é um banco que está competindo com bancos comerciais e deveria, portanto, não ter cada decisão que toma ser anunciado como uma política pública, que isso aí é uma mistura que a gente já viu isso e deu e não dá errado certo. no final. Agora, Miriam, de qualquer maneira, os juros para a compra da casa própria seguem muito alto, né? A pergunta que não quer calar nunca é por que os juros bancários, os juros para o consumidor, sempre seguem tão altos assim aqui no Brasil? Os juros, inclusive os juros da Caixa para o mercado imobiliário estão mais altos do que os seus concorrentes. Os juros imobiliários caíram, mas você tem razão. O grande problema são os juros bancários de uma forma geral. O Brasil é um país que tem essa anomalia. Os juros que são cobrados pelos bancos são altos demais. Eu já conversei com vários presidentes do Banco Central sobre isso. Eles sempre dizem, olha, vamos fazer mudanças microeconômicas, regulatórias, que vão aumentar a competição. Isso aí vai reduzir a taxa de juros. Recentemente eu conversei com o novo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e ele falou a mesma coisa, que ele está tomando medidas que vão aumentar a competição, que vai reduzir. O próprio presidente do Banco Central acha que são anormais, ele usa essa expressão, as taxas de juros bancárias no Brasil, né? E só para citar um dado, quer dizer, a taxa cobrada no cheque especial, que sempre é uma taxa punitiva, mas no Brasil é 320%. É a taxa mais alta dos últimos 25 anos. Qual o motivo? A Selic caiu para 6%, vai continuar caindo, né? A previsão é de que continue caindo, a inflação está sob controle, houve várias coisas que eles acham que é importante fazer, que eles dizem, quando acontecer isso, os juros vão cair, acontecem, como, por exemplo, a aprovação da reforma ou, mais recentemente, o cadastro positivo. Mas nada faz cair essa taxa de juros e o símbolo disso é esse 320% de cheque especial, que é uma coisa completamente estratosférica. Então, isso é uma anomalia, Chico e Ana, que impede o crescimento do país. Porque tem menos empresas com capacidade de se financiar para investir, menos brasileiros com capacidade de se financiar para consumir. Então, o Brasil tem que resolver esse grande problema dos juros bancários de uma forma geral. Isso realmente é um problema. Já não era sem tempo de resolver, né? Obrigada, viu, Miriam? Até mais. Até mais. Vamos agora saber de previsão do tempo. Hoje o destaque é o ar seco em grande parte do país. Jaqueline Brasil vai contar pra gente. Todo mundo com a garrafinha d'água hoje, Jaqueline? Bom dia. Duas águas pelo menos aí, viu? Oi, Ana. Bom dia pra você, pro Chico, pra Miriam e bom dia pra todos. Isso mesmo, olha, o ar seco, a umidade do ar pode despencar no meio da tarde. Quem tem problemas respiratórios sente mais ainda. Pegue sua garrafinha, então. Esse aviso serve pra você que tá em toda essa área aqui em vermelho do país. Em algumas cidades, a umidade pode ficar perto dos 20%. Em Cuiabá, cai mais ainda. Pode chegar a 18%. Imagens ao vivo, sol já aparecendo, máxima de 33 graus. O ar seco e o calor são alguns dos motivos, né, que favorecem o surgimento de queimadas. E Mato Grosso é o estado que mais registra queimadas, 14 mil só nesse ano. E engrossa esse número aqui que preocupa bastante. A Amazônia é a região mais afetada pelas queimadas no país, com mais de 50%. Chama atenção também porque está chovendo menos no norte do país e, com isso, o Rio Madeira acaba aí ficando com nível bem baixo. Agora, abaixo de 4 metros, que é quando tem a restrição à navegação. Vamos ao vivo, então, para Porto Velho, com imagens, inclusive, do Rio Madeira. Hoje, a chuva vai ser isolada, infelizmente, não vai ajudar a aumentar o nível do rio, em máxima de 34. Nas outras regiões, vamos dar uma olhadinha como é que fica o tempo hoje, então. A chuva fraca aqui em São Paulo, moderada no Rio e forte no Espírito Santo.
Minas Gerais, tempo firme, assim como em todo o Nordeste praticamente, Centro-Oeste e no Sul. A chuva fraca no leste do Paraná e norte de Santa Catarina. E a temperatura não sobe muito não. Por exemplo, em Porto Alegre, 16, 18 em Floripa, 20. Aqui em São Paulo, no Rio, ainda 23. Já no centro-norte do país, aumentando mais. 36 em Teresina, 34 em Macapá e 28 em Salvador. Amanhã tem mais. Chico, Ana. Obrigado, Jaqueline. Você vai ver a seguir as reações do Judiciário e do Legislativo contra a lei do abuso de autoridade. O temor de que um novo COAF possa receber indicações políticas. E uma pesquisa lista os alimentos que ajudam a prevenir tumores na cabeça e no pescoço. Agora, 8 horas e 24, quase 25 minutos, hora de Brasília. O presidente do Banco Central indicou um servidor de carreira para a presidência da Unidade de Inteligência Financeira, que é o órgão que substitui o COAF no combate à lavagem de dinheiro. Vamos falar com a Juliana Morrone em Brasília, porque entidades de transparência veem com preocupação essas mudanças no órgão, né? Juliana, bom dia. Oi, Chico. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. A nomeação do presidente da Unidade de Inteligência Financeira foi formalizada. É Ricardo Lial, que era diretor de supervisão do COAF. A preocupação é que o COAF não tenha mudado apenas de nome. Aliás, já sofreu várias mudanças. A mais nova delas é abrir espaço para indicações políticas. A Unidade de Inteligência Financeira já está operando no lugar do COAF, com as mesmas atribuições: prevenir e combater a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa. Ricardo Lial, que era diretor de supervisão do COAF, é o novo presidente da UIF. O ministro da Justiça disse que a medida provisória que criou a unidade garante a ampliação da estrutura como estava previsto antes. A própria medida provisória faz uma referência da manutenção da estrutura de cargos que nós reforçamos aqui dentro do Ministério da Justiça. Preveria que o COAF, como eu disse, estivesse aqui. Não estando aqui, no entanto, tenho certeza de que ele está em boas mãos junto ao atual presidente do Banco Central, o senhor Roberto Campos. O presidente Jair Bolsonaro diz que confia no trabalho do presidente do Banco Central para nomear os integrantes da Unidade de Inteligência Financeira. Vai ficar totalmente nas mãos do Roberto Campos. Eu acredito no Roberto Campos, está fazendo um bom trabalho. Roberto Campos Neto informou que manteve os 11 conselheiros que já atuavam no COAF. A medida provisória prevê que o Conselho Deliberativo poderá ter até 14 integrantes, escolhidos dentre cidadãos com reputação ilibada e reconhecidos conhecimentos na área de atuação do órgão. O que alguns economistas e entidades de transparência questionam é o fim da exigência que havia antes de ter na unidade apenas servidores concursados de órgãos de controle e investigação e da área de economia do governo. A UIF poderá ter pessoas vindas do setor privado, o que abre a possibilidade de indicações políticas. A medida prevê que o quadro técnico-administrativo pode ser integrado por ocupantes de cargos em comissão e funções de confiança, servidores, militares e empregados cedidos ou requisitados, além de servidores efetivos. Fontes do Banco Central dizem que foi o presidente do banco, Roberto Campos Neto, quem sugeriu que o novo COAF pudesse contratar gente de fora, porque ele avalia que é preciso modernizar a estrutura da unidade de inteligência, trazendo profissionais da área de tecnologia do setor privado, porque os servidores do BC não teriam esse conhecimento. Campos Neto disse que terá autonomia para nomear os novos conselheiros sem qualquer tipo de ingerência política. O secretário-geral da Associação Contas Abertas defende que o texto seja modificado, porque acha temerária a possibilidade de contratação de pessoas de fora. Pessoas que não são servidores públicos teriam acesso, inclusive, a dados fiscais e bancários. Essa medida provisória, ela precisa ser novamente editada, porque da maneira como está, evidentemente, não pode continuar. Se o Executivo não fizer isso, o Legislativo terá que fazê-lo. A Transparência Brasil também critica a mudança. Abre brecha para a politização dessas pessoas e, portanto, do órgão. O que o governo fez, na verdade, foi abrir brecha para que pessoas de fora da carreira
que não precisava fossem para o COAF. A UIF está funcionando, mas uma situação temporária. Para continuar em vigor, a medida provisória que criou a Unidade de Inteligência Financeira precisa ser aprovada pelo Congresso e isso deve ser em até 120 dias. Ana e Chico. Vamos seguir nesse assunto, Juliana, porque ainda restam dúvidas sobre a criação desse novo órgão. E a gente fala disso com o Gerson Camarote também lá em Brasília, para saber o que pode mudar na atuação dessa unidade de inteligência financeira em comparação ao COAF. Camarote, bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, Chico. Olha, a ideia inicial, inclusive, da mudança era colocar pessoas do Banco Central. Esse foi o argumento, inclusive, dado para o Roberto Leonel, que agora está deixando o comando do COAF, que ele não permanecesse num órgão mesmo, saindo do Ministério da Economia para o guarda-chuva do Banco Central. O que a gente vê? Isso cria uma incerteza, a gente viu na reportagem, e isso daí já foi ontem comentado muito no Congresso Nacional, então há uma possibilidade de uma revisão dessa medida provisória pelo Congresso Nacional. Por quê? Porque você tem agora a possibilidade de pessoas de fora das carreiras de Estado e que possam pegar essas informações e depois, quando deixar o novo COAF, quando deixar a administração pública repassar, utilizar de alguma maneira esses dados de movimentações financeiras. Camarote, agora como é que ficou o ministro da Justiça, o ministro Sérgio Moro, no meio dessa movimentação, hein? Olha, Chico, integrantes do próprio governo avaliam que foi uma espécie de saída honrosa. Por quê? Porque ao tirar o COAF do Ministério da Economia, que estava com Roberto Leonel, que era um nome indicado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, o governo teve a desculpa de dizer, olha, agora não cabe mais, porque agora já está no Banco Central. Foi uma espécie de saída honrosa, mas mostra o esvaziamento de toda essa estrutura do super COAF montado e idealizado pelo ministro Sérgio Moro lá atrás, que foi revisto pelo Congresso Nacional. E mesmo assim ele permaneceu no Ministério da Economia, mas ele trombou com a família Bolsonaro quando criticou a decisão do Supremo Tribunal Federal, decisão esta, Chico, Ana, que tinha como objetivo suspender investigações com utilização de dados, por exemplo, detalhados do COAF. Isso desagradou muito a família e agora sai o Roberto Leonel. Chico, Ana. Obrigado, Camarote. E a gente continua falando em Brasília, porque a Câmara derrubou a medida provisória que previa o repasse de 3,5 bilhões de reais para a Eletrobras. A Juliana Morrone fala disso porque isso pode atrapalhar os planos de privatização da Eletrobras, hein? Pode atrapalhar sim, né, Chico? Até porque a Eletrobras terá que assumir as dívidas de subsidiárias, o que pode afetar o preço das ações. A medida provisória tinha sido editada em abril. Os 3,5 bilhões de reais seriam repassados pela União para compensar a Eletrobras pelas perdas das distribuidoras de energia. A medida provisória teria que ser aprovada na Câmara e no Senado em 120 dias. Esse prazo terminaria hoje. Como não dava tempo de votar, os líderes fecharam um acordo para rejeitar a proposta e destrancar a pauta, liberar a pauta para outras votações. O líder do governo na Câmara disse que o governo pretende enviar ao Congresso um projeto de lei para tratar desse assunto. Chico, Ana. Ok, Juliana, Obrigado. Você volta já depois do intervalo para a gente falar das reações contra a lei do abuso de autoridade. E uma pesquisa mostra a importância da alimentação saudável na prevenção do câncer. Agora, 8 horas e 36 minutos, hora de Brasília. Estamos de volta. Senadores e o líder do governo estão elaborando documentos pedindo que o presidente Jair Bolsonaro vete pontos daquela lei de abuso de autoridade. Inclusive, o próprio presidente, né, Juliana, já disse que vai haver vetos, mas não disse quais ainda. Ana, e tem pressão até para veto total, jogar tudo fora e apresentar novo projeto com mais discussão entre os que podem ser atingidos e sobre o que o projeto deve atingir, investigações. O trabalho de policiais, procuradores, juízes. Hoje, senadores devem entregar um abaixo-assinado com pedidos de vetos.
Juízes foram para a rua, para frente do Palácio do Planalto. Pediram o veto de 13 dos 45 artigos do projeto. O juiz pode ficar sujeito a responder por abuso de autoridade se decretar uma prisão preventiva fora dos limites legais. O que é fora dos limites legais? Ele entende que dá uma decisão dentro dos limites legais, o tribunal pode entender que essa decisão foi fora dos limites legais, ele vai responder por abuso de autoridade. Isso se corrige com recurso, isso não pode nunca ser crime. Também participaram do protesto policiais e representantes do Ministério Público. A nossa pretensão é que seja votado um veto seja integral a todos os artigos do projeto. Ao longo do dia, houve manifestações também em diferentes partes do país. A Associação Internacional de Procuradores mandou uma carta ao presidente Bolsonaro. Fala que os estados devem assegurar que os promotores possam exercer suas funções profissionais sem intimidação, impedimento, assédio, interferência indevida ou exposição a responsabilidades civis, penais ou de outras naturezas. Ontem mesmo, o presidente Bolsonaro confirmou que a lei de abuso de autoridade não será sancionada exatamente como o Congresso aprovou. Conversei com o Sérgio Moro, já tem informações que o Conselho de Comandantes de Polícias Militares, vão me procurar e a gente vai discutir isso aí e ter a certeza que vão ter vetos. A lista que o ministro da Justiça levou ao presidente tem 11 artigos que, segundo Sérgio Moro, podem inviabilizar a atividade do Ministério Público e da Polícia em investigações. Esses artigos também estão na lista de sugestão de vetos do líder do governo aqui na Câmara, deputado Major Vitor Hugo. Outra que deve ser entregue ao presidente ainda hoje. Ontem à noite, o líder ainda buscava apoio de partidos. Entre os pedidos de veto estão, por exemplo, o que torna crime iniciar investigação contra alguém que a autoridade saiba ser inocente, usar prova ilícita em investigação ou fiscalização, induzir alguém a cometer crime para capturá-lo em flagrante, violar direitos ou prerrogativas de advogados e usar algemas em suspeitos que não ofereçam risco. Senadores também se mobilizaram. Começou a ser feito um abaixo-assinado. Um dos que apoiam a ideia é o senador Álvaro Dias, do Podemos, que defende o veto total do projeto. É uma proposta seletiva que passa a ideia de ser uma tentativa de atemorização, de amedrontamento, de intimidação daqueles que investigam, daqueles que denunciam e daqueles que julgam, muitas vezes condenando. O presidente tem até o dia 5 de setembro para vetar ou sancionar o projeto de lei de abuso de autoridade. Tem um tempinho aí antes de sair uma decisão. Ana e Chico. Obrigado, Juliana. Pesquisadores de São Paulo mapearam exatamente que alimentos protegem o corpo contra certos tipos de câncer. Vamos falar com o Rodrigo Bocardi, porque é mais um motivo para a gente comer mais frutas, verduras e legumes, que não estejam também com venenos, Alimentação saudável, com menor consumo de ultraprocessados, é o que está entre os melhores remédios. O estudo foi feito em São Paulo, Goiânia, Vitória e publicado aqui e também nos Estados Unidos, numa revista do Ministério da Saúde americano. Vamos ver. 81 anos esbanjando saúde, que era a receita da dona Dirce. Criada na roça, então era verduras frescas, todas as qualidades. E continua até hoje. Exatamente. Um bom exemplo de como a nossa saúde no futuro depende do que comemos hoje. Os alimentos frescos são a melhor opção. Por questão de saúde e porque é bom. A ciência já mostrou até que alimentos frescos ajudam a prevenir doenças graves. Uma pesquisa feita aqui em São Paulo e que acabou de ser publicada vai além. Faz uma lista de quais frutas, verduras e legumes ajudam a proteger o corpo de alguns tipos de cânceres. O estudo foi feito no Centro de Câncer do Hospital AC Camargo. Os pesquisadores se concentraram em tumores que atingem cabeça e pescoço. Metade dos 1.700 entrevistados estava com saúde, a outra metade tratando câncer na boca, laringe ou faringe. O objetivo era descobrir o que faltava no prato de quem adoeceu. Os cientistas descobriram que tomates e frutas cítricas ajudam a prevenir câncer na boca. Maçã e pera protegem a boca e a laringe.
Couve, brócolis e repolho são bons para a laringe e faringe. E cenoura e frutas, especialmente a banana, contribuem para evitar câncer na faringe. Se vocês consumirem esse tipo de alimento pelo menos 3 vezes por semana, vocês estão reduzindo a chance de ter um câncer de cabeça e pescoço. Para os pesquisadores, políticas públicas são essenciais para facilitar o acesso da população a alimentos frescos. Quanto antes começar uma dieta saudável, melhor. E nunca é tarde para mudar a alimentação. Para o Tom, essa foi a resolução de ano novo que ele pretende cumprir por muitos e muitos anos com saúde. Principalmente um bem-estar. Acho que 100% da minha vida mudou bastante. Sono, tudo, de verdade. A gente viu que os alimentos frescos diminuem a chance de a pessoa ter câncer. O que aumenta a chance, nunca é demais repetir, cigarro, bebida alcoólica. Chico e Ana. Verdade. E equilíbrio sempre, né, Rodrigo? Obrigada, viu? Até já. A seguir, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anuncia que está em negociações com o governo americano. E o presidente Trump suspende uma visita à Dinamarca porque o país não quer vender a Groenlândia. Agora, 8 horas e 45 minutos, hora de Brasília. Depois de muita especulação, Venezuela e Estados Unidos confirmaram que estão conversando. Depois de meses de bate-boca e sanções, Maduro reconheceu que quer resolver o conflito com o governo Trump. O presidente venezuelano admitiu que o diálogo vem sendo conduzido há meses, sem revelar, porém, o que é que está sendo discutido. Em entrevista na Casa Branca, Donald Trump também não deu detalhes, mas disse que sua equipe está em conversas com o mais alto escalão da Venezuela. Maduro tinha rompido relações diplomáticas com Washington em janeiro e o governo de Donald Trump não reconhece Maduro como presidente e tem imposto sanções para pressionar a saída dele do poder. E o presidente americano Donald Trump suspendeu uma visita à Dinamarca porque o país se recusa a vender a Groenlândia. É isso mesmo. Rodrigo Carvalho tem os detalhes dessa história aqui pra gente. Rodrigo, bom dia. Como é que a Dinamarca reagiu a essa história aí, hein? Bom dia, Ana, Chico, bom dia para todo mundo. Olha, políticos de todos os partidos dinamarqueses classificaram a decisão como uma ofensa. Alguns disseram que o presidente americano vive em outro planeta. Trump tinha viagem marcada à Dinamarca daqui a 2 semanas. Mas pelas redes sociais, como de praxe, ele disse que a visita vai ficar para outro momento, diante da recusa da primeira-ministra Mette Frederiksen em negociar a venda da Groenlândia. No início da semana, Trump confirmou o interesse na compra da ilha imensa que fica entre o Oceano Atlântico e o Oceano Ártico, que ele considera uma área estratégica. Ao saber do interesse, a primeira-ministra falou que a ideia era absurda e hoje voltou a dizer que a Groenlândia não está à venda. O presidente da Itália, Sérgio Mattarella, começou 2 dias de consultas para formar um novo governo depois da renúncia do primeiro-ministro Giuseppe Conte. Mattarella vai conversar com todos os partidos para formar uma coalizão com maioria no parlamento. O movimento populista 5 Estrelas, que fazia parte do governo anterior, está em negociação com o Partido Democrático de centro-esquerda. Essa é a aliança mais provável e mais alinhada à União Europeia. Se as negociações falharem, o presidente vai ter que convocar eleições antecipadas. A Itália já teve 66 governos desde a Segunda Guerra e se encaminha para mais um no momento que a situação econômica não anda bem. Ana e Chico. Obrigado, Rodrigo. Olha, depois do intervalo, tem futebol. O Palmeiras vence o Grêmio e fica mais perto da semifinal da Libertadores. E na Série B do Brasileirão, os jogadores do Figueirense se recusam a entrar em campo por falta de pagamento. A gente volta já, 8h51 agora, horário de Brasília. Estamos de volta com as últimas informações da nova fase da Operação Lava Jato. Os mandados de prisão são contra um ex-executivo do Grupo Odebrecht e um advogado. Ana Zimmermann de Curitiba, bom dia. A Força Tarefa quer identificar agora o caminho da propina.
Isso mesmo, Ana Paula, bom dia. O Ministério Público quer saber quem foram todos os beneficiários desses 120 milhões de reais pagos em propina pela Odebrecht em troca de 2 medidas provisórias que beneficiaram o grupo. A maior parte do dinheiro, 78 milhões de reais, foi lavada através de contratos fictícios entre a Braskem, empresa do grupo, e o escritório de advocacia de Newton Cerso. Os investigadores dizem que 50 milhões de reais foram para o ex-ministro Guido Mantega. Maurício Ferro e Cerso, alvo de prisão, hoje movimentaram dinheiro no exterior. E a Lava Jato de hoje, fase de número 63, também cumpre 11 mandados de busca e apreensão em São Paulo e na Bahia. Chico, Ana Paula. Obrigado, Ana Zimmermann, falando aí de Curitiba. E vamos falar agora de futebol. Palmeiras venceu o Grêmio, jogando fora de casa, em Porto Alegre. Resultado importante na briga por uma das vagas nas semifinais da Libertadores. Apesar de jogar na arena do Grêmio, o Palmeiras partiu para cima e fez 1-0 com esse chutaço de fora da área de Gustavo Scarpa. Olha só a pancada. Não deu para o goleiro Paulo Vitor, não. No segundo tempo, o Palmeiras quase fez o segundo, mas o chute do Dudu pegou na trave. Logo depois, o Palmeiras teve Felipe Melo expulso pelo segundo cartão amarelo, mas apesar de ficar com o jogador a mais nos últimos minutos, o Grêmio não conseguiu chegar ao empate. O final, então, foi Palmeiras 1, Grêmio 0. Jogo de volta na terça que vem, em São Paulo, no Pacaembu, Palmeiras jogando por empate em casa. E hoje tem outro duelo brasileiro nas quartas de final da Libertadores. Olha aí, Flamengo e Internacional no Maracanã, jogo de ida às 9h30 da noite, com transmissão ao vivo para todo o Brasil. A Copa Sul-Americana também está nas quartas de final e ontem o Atlético Mineiro venceu a Equidad da Colômbia. Na Arena Independência, o time colombiano fez 1-0 com o Camacho de pênalti. Jair fez o gol de empate para o Galo ainda no primeiro tempo. E o Elias, de fora da área, garantiu a vitória e a virada aí do Atlético. Então, 2-1. Terça-feira que vem sai a definição da vaga. Tô de olho, viu, Ana? Pode deixar. Olha, um problema recorrente no futebol brasileiro, salários atrasados. Acabou gerando ontem uma cena lamentável na Série B do Campeonato Brasileiro. Figueirense e Cuiabá jogariam na Arena Pantanal, na capital mato-grossense. Tinha torcedores nas arquibancadas, arbitragem em campo, tudo estava pronto. Mas como estão há meses com salários e direitos de imagem atrasados, os atletas do Figueirense então se recusaram a jogar. O time de Santa Catarina foi declarado perdedor do jogo, no chamado WO, com o placar de 3-0 para o Cuiabá. O Figueirense também vai ser multado pela CBF. Nós vamos trazer agora uma boa notícia para o Brasil. As velejadoras Martine Grael e Kaena Kunze foram campeãs do evento Teste dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que está acontecendo na mesma raia em que serão disputadas as regatas da Olimpíada do ano que vem. Nessa madrugada, horário aqui do Brasil, elas venceram a classe 49er FX e cada vez mais se credenciam a subir novamente o pódio olímpico. Martine e Kaena são as atuais campeãs olímpicas e pan-americanas na classe em que velejam. É isso aí, galera. Rodrigo Bocardi, navegando, quarta-feira. É isso aí. E se despedindo, mostrando um aniversariante muito querido aqui em São Paulo. Pode dar os parabéns aí depois, Chico. Parque Ibirapuera. Completa hoje 65 anos, dá uma olhada só. Tem 1.500.000 metros quadrados, recebe 20 mil pessoas todos os dias, 200 mil nos fins de semana. Quanta história todo mundo tem aí de São Paulo em São Paulo. Uma boa quarta para todos e até amanhã. Mesmo com a água preta, né, Rodrigo? O parque parece que está bem verdinho, né? Olha aqui atrás de mim, só fumaça, névoa seca. A seca que tá difícil, viu? Olha, vem aí uma nova lista de privatizações. Os Correios estão no topo da lista, foi o que disse o presidente Bolsonaro hoje. E ele falou também que o novo processo de privatizações começa com os Correios, mas não citou o prazo. Bom dia. A Justiça determinou que a Vale transfira 22 milhões de reais para o UFMG elaborar pesquisas sobre a qualidade da água do rio Paraupeba, atingido pela lama da barragem de Brumadinho e que abastece a região metropolitana de BH. E um relatório apresentado ontem na CPI da Câmara de Belo Horizonte, que investiga os impactos da tragédia, voltou a alertar para o risco de falta de água por aqui a partir do ano que vem. Uma ótima quarta para todos vocês.
O desfecho de uma história que a gente acompanhou à beça aqui no Bom Dia. Um navio espanhol está a caminho da Itália para buscar quase 150 imigrantes resgatados pela ONG Open Arms. Ontem, depois de 19 dias de impasse, o último grupo finalmente conseguiu descer na ilha de Lampedusa, na Itália. Precisou a justiça intervir. O Ministério Público ordenou o desembarque, declarando situação de máxima urgência. O ministro do Interior, Matteo Salvini, deu as costas para os imigrantes, mas eles vão ser acolhidos por 5 países: Espanha, Alemanha, França, Luxemburgo e Portugal. Beijo, abraço e até amanhã. O fim de um drama, né, Rodrigo? Ainda bem. Obrigada, viu? Bom Dia Brasil terminando. Vem chegando mais você. Bom dia, Ana Maria. Bom dia, Louro. O que temos hoje? Bom dia. Bom dia a todos. Hoje a gente vai mostrar aqui o poder transformador do elogio. Pouca gente sabe a importância de se elogiar, mas elogiar com sinceridade, né? Pode mudar, inclusive, a vida e o dia de uma pessoa, né? Tem também uma tendência de moda, que é o uso de looks coordenados. Vale para mãe e filha, pai e filho, e vale até como uma boa ideia de negócio, olha. É o par de vaso, viu? O famoso par de vaso, é isso mesmo. E na culinária a gente tem uma receita que deixa legumes com vontade de quero mais. Difícil às vezes fazer criança comer legumes, né? O prato fica cremoso, crocante. Eu acho que vai encantar aí qualquer pessoa que pensa em saúde. Muito bom. Boas dicas. Então vocês de casa ficam com mais você. Amanhã estamos de volta aqui no Bom Dia Brasil. Até lá. Muito obrigado pela sua audiência. São João de Meriti, no Rio de Janeiro, está fazendo aniversário hoje. Suave na nave. Hoje é quarta-feira, a gente volta amanhã.